Mas muito bem, vamos continuar nossas meditações em Hebreus. Vamos lá, Hebreus capítulo 12. Vamos lá, vamos ler do verso 14 ao verso 17 de Hebreus capítulo 12. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e muitos sejam contaminados por meio dela. Ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que por uma simples refeição vendeu seu direito de primogenitura. Porque sabeis que mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, e não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse com lágrimas. Vamos orar. Senhor nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua Palavra, e precisamos que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, nosso coração, para receber a Tua Palavra. Em nome santo de Jesus oramos. Amém. Então, antes de entrar no próprio texto, teve um episódio que aconteceu em 1999, numa escola nos Estados Unidos. A gente sabe que acaba sendo até meio mais comum do que a gente gostaria que fosse, de algum jovem entrar na escola com arma e sair atirando nos outros alunos. E em 99 aconteceu isso numa escola lá nos Estados Unidos, e contam relatos de uma adolescente, não lembro o nome dela agora, acho que é Carrie, mas o nome não vem tanto ao caso agora, e um aluno que estava deitado no chão e que sobreviveu ao massacre, disse que ouviu o rapaz pondo a arma na cabeça dela e perguntando: "Você acredita em Deus?" Ele disse que ela parou, ficou em silêncio um tempinho e disse: "Sim." E aí ele atirou. E ela morreu. E ela foi considerada uma mártir, né, por ter morrido, por ter declarado que acreditava em Deus, né? E por que eu estou contando essa história? Porque tem muito a ver com o nosso assunto hoje, que é um chamado à santidade. Não, mas o que tem a ver? Ela morreu? Qual é a ideia do chamado à santidade aqui? A ideia é que ela morreu por causa do Evangelho. E a gente tem estudado Hebreus, que é exatamente a questão de uma igreja perseguida por causa do Evangelho. E qual que era o grande problema dos nossos irmãos hebreus aqui? O medo de morrer pelo Evangelho. Eles estavam querendo retroceder porque enfrentar as perseguições do Evangelho estava sendo muito difícil, muito pesada, e o nosso escritor aqui, ele está querendo animar esses nossos irmãos, e a mensagem é para nós também, tá? E o interessante de pensar nessa menina é porque, mas ela morreu, mas qual que é a questão? A questão é que aquele foi um momento em que ela perdeu a sua vida por causa do nome do Senhor. Mas os outros que sobreviveram na escola, e a própria família dela, a mãe dela, contando, que os últimos 3 anos da vida dela, ela viveu totalmente para o Evangelho. Ela viveu totalmente buscando agradar ao Senhor em cada uma das suas atitudes. Então, não é aquele momento que conta. O que conta? A vida que ela vinha levando até aquele último momento. E por isso que tem a ver com o nosso assunto aqui, que é um chamado à santidade. Não é simplesmente aquele momento que o que marca, acaba ficando na nossa memória, ela morreu porque declarou a sua fé no Senhor. Mas ela não foi salva por aquilo. O que conta, e o que conta para a vida cristã dela, para a chegada dela no reino celestial, não foi aquele momento, mas foi a vida que ela estava vivendo, dia após dia, até o seu último dia. Então, esse é um chamado santo para nós, esse texto que nós lemos aqui. Essa é a maneira que o escritor estava pensando quando ele escreveu sobre isso. Pensa em tudo que a gente vem falando desde o início de Hebreus, e como ele começa esse capítulo 12, que é uma exortação, são chamadas as exortações finais da carta aos Hebreus.
E ele tem essa preocupação na mente dele, né, que é que eles permanecessem firmes durante a provação, mas não só não querendo retroceder do Evangelho, mas caminhando em santidade para agradar ao Senhor. Então a nossa vida cristã não é simplesmente uma vida passiva de não, agora eu só não posso desistir. Não, além de não desistir, além de perseverar na fé, essa nossa perseverança na fé, ela consiste de uma caminhada em santidade. Amém? E a carta inteira, como a gente tem falado, fala dessa questão, mas uma coisa que é importante, o capítulo 12 aqui, ele começa falando do quê? Da corrida, lembra? E o verso 5, ele fala sobre o verso 2, desculpa. Ele fala, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então aqui está falando do final da vida de Cristo, né? Aqui nessa terra, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita de Deus. Então, o autor aqui ele vai trabalhar essa questão. Olha para Jesus. Ele suportou todas as coisas, ele suportou o sofrimento, ele suportou a vergonha, a perseguição. Por quê? Por causa da alegria que lhe estava proposta. E é a mesma coisa para a gente. Essa alegria proposta não é só para o Senhor, mas nós somos participantes dessa alegria. Então, nós temos que viver a nossa vida pensando nessa alegria que nos está proposta, que é a vida eterna. E ele, aqui fala que o Senhor está sentado à direita de Deus Pai. E para nós está prometido o quê? Nos sentarmos à mesa com o nosso Senhor Jesus. Então, essa é a alegria que nos está proposta. Então, nós temos que viver os nossos dias aqui, olhando o quê? Olhando a perseguição, olhando o que estamos sofrendo? Não, olhando para onde nós estamos indo. E aí permanecer firmes nesse propósito, nessa corrida. Então, ele começa falando dessa corrida e fala para a gente o quê nesse começo? Depois de eliminar, no verso 1, né? Depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir. O pecado e o pecado que nos assedia. Então, o autor já fala aqui duas coisas que a gente já falou lá atrás, eu não vou falar tudo de novo, mas ele começa esse capítulo 12 falando, deixe de lado aquilo que vos impede de correr e todo o pecado que vos assedia. Outra versão fala que tenazmente nos assedia. Então, o versículo 14, que é o nosso texto aqui, ele continua esse discurso, dando orientações de como nós precisamos viver. Então agora ele vai dar orientações práticas para nós. E essa instrução aqui que ele vai dar, ela serve tanto para um jovem, né, e o jovem que eu digo aqui não é só o jovem de idade, mas o jovem na vida cristã, que está começando a caminhada, como também para aqueles que já estão há muito tempo no Evangelho e que precisam constantemente ser lembrados de como é a vida cristã. É ou não é? Porque a gente esquece. Não? Não sei porquê, mas a gente esquece. Né? E essa instrução ela consiste de uma exortação e ela é dividida em duas partes. Então a primeira aí, que está nesse verso 14. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Então seguir, né, em outro texto fala, seguir a paz com todos. Então esse primeiro item aí, ele tem a ver com o quê? Com relacionamento com as pessoas. Então, e o segundo, né, que é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, relacionamento com Deus. Então aqui a gente vai trabalhar duas direções, uma horizontal e outra vertical, ok? Que são os dois sentidos da nossa vida. Então, para nós cristãos aqui é ordenado que a gente viva em paz com as pessoas que estão ao nosso redor. Tá? Por quê? Porque nós somos chamados para sermos pacificadores aqui nesse mundo. Jesus enfatizou isso aqui, no Mateus capítulo 5, verso 9, ele diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Tá? E Paulo também, em Romanos, ele escreve o seguinte, em Romanos capítulo 12, verso 18, ele diz o seguinte: se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Agora, isso é o que todos nós buscamos em nome de Cristo, seguir a paz com todos. E tem que ser uma busca contínua, né, determinada, como um caçador buscando a sua presa. Agora, o que significa exatamente esse seguir a paz com todos?
Tá? Então, a gente tem que pensar na paz em termos bem abrangentes. Tá? Isso como efeito do Evangelho na sociedade, quando ele é transmitido por meio da nossa vida. Como nós vivemos no meio de uma sociedade, e como a própria diz, que é corrupta, e nós precisamos viver no meio dessa sociedade corrupta, em paz com todos. Parece um negócio meio difícil isso, né? O Salmo 34, verso 14, ele diz o seguinte: afasta-te do mal e faze o bem, busca a paz e segue-a. Tá? Então a gente vai ver que não é uma coisa, né? Mas afasta-te do mal, mas segue a paz com todo mundo. Então ele fala para a gente se afastar do mal, mas não se afastar das pessoas. Interessante isso, né? Que a gente até foi um entendimento de uma parte da igreja no século XVI, XVII, que a gente ainda tem isso em alguns lugares do mundo, que foi chamada a Reforma Radical, que eles queriam se afastar de tudo que era mundano. A ideia era muito boa, mas o que eles fizeram? Então não podemos viver com ninguém que não é cristão. Então eles formaram a sua cidade, eles só trabalhavam, eles ficaram isolados. Né? Você já deve ter visto alguns filmes assim de vilarejos isolados, porque eles não querem se misturar com o mundo. Faz sentido? Não foi para isso que Deus nos chamou, né? Ele nos chamou para quê? Para sermos sal e luz no mundo. Não, mas pensa assim, a gente, vamos viver, é tão gostoso nós aqui, vamos fechar as portas aqui e a gente vai viver só a gente aqui. Vai ser uma maravilha, não é? Mas e aí, o que adianta? Se nós somos chamados para proclamar o Evangelho, para sermos sal e luz lá fora, aqui dentro é fácil, né? É muito fácil a gente seguir o Evangelho aqui, te canta, ora, lê a Bíblia, tá? Mas e lá fora, quando a gente encontra as pessoas que confrontam a gente, que perseguem a gente, que querem nos ofender por causa do Evangelho, que falam: "Que? Você acredita nisso? Você lê a Bíblia? Você vai na igreja?" Aqui não, aqui você fala: hoje eu li a Bíblia, que bom. Você fala para alguém lá fora: "Eu li a Bíblia." Sério que você lê esse negócio, esse livro velho aí? É bem diferente. Só que nós somos chamados para seguir em paz com essas pessoas. Esse é o nosso texto aqui. E aí tem um exemplo de um chinês, não sei de quanto tempo atrás, mas ele tinha uma plantação de arroz. E era num morro, né? E bem no pé do morro tinha o rio que passava ali, e ele precisava fazer com que a água subisse. Então ele criou todo um sisteminha lá para levar a água até a sua plantação de arroz. E fez, aí o vizinho, porque eram várias fazendas, né? Tipo uma escadinha. O vizinho dele de baixo viu o que ele fez. Que legal. Aí cavou, então quando a água subia, ia para onde? Para o vizinho e não chegava nele. E aí ele, caramba, que coisa, né? Eu tive todo o trabalho de fazer isso daqui e ele está roubando a minha água. E aí ele era um cristão, ele comentou com os irmãos na igreja. Ele falou: "O que eu devo fazer? Tem que chegar nele, brigar com ele, reclamar?" Aí os irmãos oraram, né, leram a palavra e falaram: "Não, é o seguinte, o texto diz que nós temos que seguir a paz com todos. Nós temos que ser bênção nesse mundo. Então você não vai fazer nada. Você vai continuar abençoando o seu vizinho." Ele: "Tá bom." Aí ele foi para casa no dia seguinte, quando começou o processo de subir a água, ele desviou a água para o quintal do vizinho mesmo. E depois que irrigou toda a plantação do vizinho, aí ele fez um novo sistema para ir para a casa dele. E foi fazendo isso diariamente. Aí um dia o vizinho chegou para ele e falou: "Por que você está fazendo isso?" "Porque você precisa da água." Aí o vizinho... Aí começaram um relacionamento, moral da história, o vizinho se converteu. Agora imagine se ele tivesse chegado brigando. Você está roubando a minha água, você quer? Acabou. Iam quebrar o relacionamento e nunca ele seria sal e luz para aquele vizinho. Agora, quando a gente pensa, a gente ouve a historinha, que bonita. Quando é com a gente, não é fácil.
Da mesma forma que não foi com ele. Para a gente é legal ouvir a história, contar a história. Oh, que bonito, que história linda. Mas aí quando é o nosso vizinho que está fazendo algo que a gente não gosta, aí não fica legal, né? Quando é a pessoa no trânsito que fecha o nosso carro, né? Aí não é legal. Mas o texto nos diz para seguir a paz com todos. Então esse é o tipo de atitude que a nossa passagem aqui está falando, que a gente deve ter. Né? Ter paz com os nossos vizinhos e ser uma bênção para os outros à frente dos nossos direitos e prerrogativas. Pedro, na sua primeira carta, ele fala o seguinte, 1 Pedro, capítulo 2, os versos 21 e 23, ele diz o seguinte: para isto fosse chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. Ao ser insultado, não retribua o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Então, Jesus deu o exemplo para nós. Ele seguiu a paz com todos, até o fim. Ele foi rejeitado, ele foi açoitado, e o texto diz lá, no julgamento de Jesus, qual foi a reação de Jesus quando ele apanhava, quando cuspiam nele? O que ele fazia? Nada. Ele ficou em silêncio até o fim. Por quê? Porque ele estava seguindo a paz com todos. Ele estava nos dando o exemplo. Ele tinha um propósito, como nós temos um propósito, que é ser bênção para as pessoas. E a vida cristã, então, ela não está somente focada, né? A gente pensa que às vezes a vida cristã é nós e Deus, né? Não, mas ela tem que refletir nesse horizontal. Você, não, mas eu oro, eu leio a Bíblia, mas essas pessoas aí, né, não posso aguentar elas. Não, isso percebe que não faz sentido, né? Como que até Jesus disse, né? Como que nós podemos fazer, João escreveu isso, né? Como podemos amar a Deus, mas não amar os nossos irmãos, odiar as pessoas, né? Existe algum conflito nisso. Então nós precisamos, sim, se nós falamos, nós amamos a Deus, nós precisamos deixar esse amor por Deus refletir na nossa atitude com as pessoas. Amém? Mas aí, como nosso texto aqui fala, não é só horizontal, mas também é vertical, né? E o texto continua dizendo isso. Então, nós temos essa dimensão com Deus. Seguir a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra grega aqui, que é traduzida como santificação, né? Ela é aquele processo, né? Nós sabemos como nós somos livres do pecado, transformados, né, para seguir a piedade. Agora, a santificação, a gente até já estudou isso no nosso curso de teologia lá, se você não lembra, corre lá no YouTube, vê lá a aula sobre santificação. Mas a obra de santificação é uma obra nossa ou uma obra de Deus? Uma obra de Deus em nós. Isso é muito importante, tá? A gente não pode nunca esquecer isso. Só que ela é ativada em nós, e nós somos ativos nesse processo como? Pela fé. E é o que a gente pensa, a gente vem na sequência aqui do capítulo 11, que o tema é a fé. Então, a santificação ela está diretamente ligada à nossa fé. Nós sabemos, a obra de santificação não é um esforço nosso, é uma obra de Deus, através do seu Santo Espírito, mas ativada pela nossa fé. Ok? Isso é sempre importante, a gente entender que tudo que acontece na nossa vida espiritual, ela é feita por Deus, mas ativada pela nossa fé. Ok? Agora, santidade significa o quê? Vocês lembram? O que significa santidade? Quando fala em ser santo, lembram o que significa ser santo? Separado. Tá? Então a gente acha que ser santo é não fazer nada de errado. Não, ser santo é ser separado. Ou seja, faz parte de outro lugar. Então, quando Deus nos santifica, Ele está fazendo o quê? Ele está nos separando do mundo. Ele está nos separando dos pecadores. Ele está tirando a gente de um lugar e colocando em outro.
Então, quando nós dizemos que Deus é santo, por que nós dizemos que Deus é santo? Porque Ele é totalmente separado do mal. Nele não há mal algum. Ele é totalmente bom. Ele é totalmente puro e perfeito. Então, por isso que nós dizemos, Ele é santo. E Ele quer transmitir essa santidade para nós, essa separação, da maneira como Ele é, Ele quer trazer a gente para o lado dEle. Por quê? Porque o Senhor e o pecado não combinam. Então, por que Ele arranca o nosso pecado? Para a gente ficar com Ele. Como que nós vamos viver a eternidade com um Deus santo, perfeito e justo? Só se Ele nos santificar. Tá? Então, por isso que é tão importante, e por isso que o nosso texto fala que não veremos o Senhor sem a santificação. Tá? Então, é uma separação do mundo pecaminoso, como também é uma separação para o serviço do Senhor. Quando Ele nos chama, e a gente entende isso, ninguém é chamado pelo Senhor simplesmente para agora você faz parte aí, agora fica aí quietinho. Não, nunca alguém é chamado para ficar quietinho no reino de Deus, mas sim para trabalhar para o Senhor. Amém? Agora, a santificação, então, não é uma opção para nós. Deus nos dá a opção, agora você foi salvo, agora você decide aí, se você quer ser santo ou não, se quer ficar assim. Não, Ele não nos dá essa opção. Fala que nós devemos ser santos. Tá? 2 Timóteo, Paulo diz o seguinte: aparta-te da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Tá? Então, a salvação do cristão, ela não é causada pela santidade, como muita gente acha que é. Né? Então você tem que primeiro fazer tudo certo, aí você alcança a salvação. Não, a gente entende que não é dessa maneira. Tá? Mas a salvação necessita da nossa santificação. Dá para entender a diferença? A santificação não é a causa da nossa salvação, mas a nossa salvação precisa da santificação. Elas andam juntas. Não tem como ter uma sem a outra. Ok? E vamos entender um pouquinho disso. Tá? A nossa salvação, por que Deus nos salvou? Qual é o objetivo dele nos salvar? Então, vamos lá. Romanos 8:29 diz que ele nos salvou para que possamos ser conformados à imagem do seu Filho. Efésios, capítulo 1, fala que nós somos eleitos antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos. Então, o objetivo da salvação é ser perfeito como Jesus. É para isso que Ele nos salvou. Então, percebe, não tem como nós sermos salvos sem a santificação. Agora, deu para entender a ordem? Eu não preciso alcançar a perfeição e aí eu sou salvo. Não, o Senhor nos salva para a perfeição. Amém? Então a santidade, no final das contas, ela é necessária para que sejamos salvos. Tá? Só que ela é necessária como uma condição de nossa aceitação por Deus. Tá? Uma vez que nós somos justificados pela fé, tá? Em Cristo. E não é por obras. O que nos justifica é a obra de quem? De Jesus, ok? Mas ela é necessária como consequência dessa nossa aceitação. Tá? Então, que vocês entendam bem o que é essa necessidade. Ela não é a causa, mas ela é uma consequência da aceitação por Deus. Tá? Tiago diz o seguinte, né, zombando dessa ideia de que você já está salvo, então não precisa fazer mais nada. Ele fala, Tiago capítulo 2, verso 17, assim também a fé por si mesma é o quê? Morta se não tiver obras. E aí muita gente torce o nariz para Tiago, né? Inclusive Lutero foi um que durante muito tempo ele queria arrancar o livro de Tiago da Bíblia dele, porque ele falava que Tiago falava que nós somos salvos por obras. Mas não é isso que Tiago está falando. O que Tiago está falando, você está falando que você é salvo? Mas cadê a sua vida? Não estou vendo nada. Não existe como sermos salvos e não ter santificação. Ele não está falando que nós somos salvos pelas obras, mas ele está falando, se você é salvo, você tem obras. Certo?
Então, esse é o nosso ponto aqui. Então, a santidade, ela tem sido uma ênfase aqui no livro de Hebreus, tá? Porque desde o início, ele está falando da obra de Cristo, né? E ele falou que Cristo foi aperfeiçoado como nosso Senhor, para que ele possa nos aperfeiçoar para entrar na plenitude da salvação que ele nos concede. Então, Hebreus capítulo 10, 14, que a gente já estudou, diz o seguinte: pois com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Tá? Isso a gente já viu aqui. Então, a morte sacrificial de Cristo, ela imputou sobre nós a própria justiça de Cristo. Já estudamos bastante isso. Mas também nos colocou no caminho da santidade. Então, a gente tem que entender, Cristo, perfeito, santo, ele nos justificou. E ao nos justificar, ele nos coloca num caminho, certo? E é uma santidade crescente, porque isso sempre anda junto. Então, é o avanço dessa obra progressiva, né, que nós cristãos devemos buscar zelosamente. Então, nós temos que sim, descansar na salvação do Senhor. O nosso texto aqui de Hebreus fala muito disso. Cristo já realizou todas as coisas. Ele ofereceu o sacrifício definitivo. Nós não precisamos oferecer mais nada. Nós não precisamos fazer mais nada para alcançar a nossa justificação, a nossa salvação. Mas nós temos que ter uma busca constante pelo aperfeiçoamento, para sermos a imagem do nosso Senhor Jesus. Tá? Nós temos que, e aí isso vai esbarrar diretamente no nosso primeiro ponto, que é o nosso relacionamento com as pessoas. Porque nós precisamos ser sal e luz. E como que nós vamos ser sal e luz nesse mundo? Mostrando a santidade. As pessoas têm que olhar para nós e ver, eles são diferentes, eles são separados. Eles têm que perceber essa diferença em nós, né? Sempre lembro de uma historinha aí, de um rapaz que entrou na faculdade, cristão, e aí uma vez perguntaram: para você ser cristão? Não, ninguém nem sabe que eu sou. Então, percebe que tem um problema aí, né? A gente não foi chamado para ser agente secreto do Senhor, né? Mas sim para mostrar para o mundo que nós pertencemos ao Senhor, né? Aquela menina lá, quando o rapaz perguntou: você acredita em Deus? Ela podia ter falado: não, vou dar uma aqui de... hã? Quê? Deus? Não sei, né? Não, mas ela foi? Sim. Ela pode até ter parado um pouquinho, como diz a história, que ela ficou um tempinho em silêncio olhando para o rapaz. Ela falou: sim, eu acredito em Deus, né? E morreu, tá? A gente pensa que sempre vai ter um final feliz. No final foi feliz, porque ela encontrou o Senhor, tá? Agora, nós cristãos, nós somos melhores para o mundo, né? Quanto menos a gente se parecer com o mundo. Então, nós precisamos seguir em paz com o mundo, mas sem ser parecido com o mundo. Porque muita gente acha que para seguir em paz com o mundo, nós precisamos o quê? Ser parecido com ele. Só que não. O mundo não precisa que a gente seja parecido com ele. Na verdade, o mundo precisa que nós sejamos diferentes mesmos. Nós sejamos separados. Nós sejamos santos nesse mundo. Amém? Porque só assim nós poderemos chamar as pessoas para o reino de Deus e mostrar como é o reino de Deus aqui nessa terra. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, que venha a nós o teu reino, nós estamos pedindo exatamente isso, né? Porque fala o quê? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino. E como que quando nós estamos pedindo isso para o Senhor, nós estamos querendo o quê? Que essa tua santificação venha aqui, né? Que o teu reino desça. E nós fazemos parte disso, nessa propagação do reino do Senhor. Mas como? Sendo separados, santificados, mas em paz com todos. Amém? Então é assim que um cristão busca a santidade, ansiando refletir o caráter de Deus e ver a morte do pecado em nosso coração pelo poder da graça do Senhor. Amém? Agora vamos para uma outra parte aqui, que são 3 perigos
que o nosso escritor aqui apresenta para nós cristãos. Tá? A primeira é encontrada aqui no verso 15. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus. Tá? Então, pensando aqui no contexto do capítulo 12, o escritor está preocupado para que nenhum de nós abandone a corrida. E a gente vê que essa preocupação da apostasia, ela vem percorrendo desde o início da carta. Nós temos lá no capítulo 2, onde ele fala sobre aqueles que estão se desviando da fé no fluxo da incredulidade humana. No capítulo 3, ele falou sobre a aparência enganosa do pecado, que endurece o coração, que nos afasta do Senhor. Está lá no verso 12 do capítulo 3. No capítulo 6, ele falou sobre aqueles que tinham avançado tanto no cristianismo, a ponto de serem iluminados e experimentarem das coisas celestes. Lembra disso? Só que tinha um compromisso superficial, não era um compromisso real com o Senhor. Experimentaram as coisas do reino vindouro, mas não eram salvos, porque tinham um coração totalmente mundano. No capítulo 10, ele exorta mais uma vez, no verso 36, porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa, depois de haverdes feito a vontade de Deus. Então ele fala dessa perseverança em se manter no caminho do Senhor. Então agora vem a quinta exortação com relação à apostasia que está nesse nosso texto, onde ele retorna nesse tema, falando que não sejamos faltosos, né, ou que a gente se separe da graça de Deus. Então, percebe que em cada um dos momentos ele usa um termo diferente para falar do mesmo assunto. Tá? Então, isso nos lembra que a Bíblia ensina que todo verdadeiro cristão está seguro na obra salvadora do Senhor. Amém? Já estudamos sobre isso, sobre a questão da perseverança dos santos. Então, se nós somos salvos, quem pode tirar a nossa salvação? Ninguém. Paulo fala, quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada. Não existe nada que pode nos tirar do amor de Deus. Nada pode roubar nossa salvação. Só que a gente tem que entender que essa salvação, ela é grudada na santificação que a gente estava falando. Não tem como falar, não, já sou salvo, então agora, tanto faz a vida que eu levo. Isso não faz o mínimo sentido, que é como deturpam, né, essa doutrina que nós somos salvos e somos salvos definitivamente. Então eu já vi muita gente, né, fazendo essa caricatura. Mas defende a ideia, então agora você pode viver pecando, viver de qualquer maneira e está salvo? Não, porque quem é salvo entrou no processo de santificação. Não tem como não entrar. Se foi chamado para quê? Para a santificação. Então só é salvo aquele que foi regenerado. E aquele que foi regenerado recebeu um novo coração. E esse novo coração deseja fazer a vontade de Deus. Amém? Se uma pessoa está na igreja, mas não quer viver para Deus, qual é a conclusão óbvia que a gente chega? Não foi salvo. Só está na igreja. Experimenta das coisas do reino vindouro, como no capítulo 6. O capítulo 6 não está falando de alguém que realmente se converteu e depois perdeu a salvação, mas sim de alguém que começou a frequentar o ambiente, mas nunca foi realmente salvo, nunca foi regenerado, nunca teve o seu coração de pedra transformado por um de carne. Continuou mundano. E o perigo que nós corremos não é de perder a nossa salvação, mas é de nos misturarmos com o pecado. Tá? A gente tem que entender, porque quem é salvo, e não vai perder a sua salvação, mas qual é o perigo que a gente corre? De desanimar da nossa fé, e de se envolver com as coisas do mundo. E o que isso vai trazer? Muito prejuízo para nós. Vai fazer a gente perder a salvação? Não, mas vai fazer a gente perder o propósito. Agora, uma pessoa que entra nessa e nunca mais sai, chegamos à conclusão novamente que não foi salvo. Então, se nós percebermos em nossa vida que a gente está num processo contrário à santificação, mas entrando cada vez mais no pensamento mundano, nós precisamos correr para Deus e falar, Senhor, tem misericórdia de mim.
porque eu ainda não fui regenerado. E aí nós temos que correr para o Senhor. Tá? Então, percebe que é uma exortação, tanto para aqueles que têm essa convicção da salvação, mas que precisam permanecer firmes no caminho, como para aqueles que acham que estão salvos, mas estão correndo um grande perigo. Agora, uma coisa que é importante entender: todo cristão, em algum momento, vai tropeçar. Certo? Por quê? Porque ainda não alcançamos a perfeição. Paulo disse isso: não que eu tenha alcançado, mas prossigo. Então, nós podemos pecar? E pecamos todos os dias, é ou não é? E se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. Então, nós pecamos, mas qual que é a grande diferença? Nós não nos conformamos com o pecado. Quando a gente peca, a gente fala: tudo bem, não tem problema não. Não, a gente se entristece com isso e corre para o Senhor. Senhor, eu não quero mais viver dessa maneira. Me perdoa. Me ajuda a vencer esse pecado. E esse é o processo da santificação. Uma caminhada constante de desafios, porque é interessante isso, eu já falei disso uma vez. Quando nós, às vezes, lutamos contra o pecado e nós vencemos ele. E a gente fica feliz. E o que a gente encontra? Outro. E, agora tem um novo para lutar. Não é que apareceu um novo, ele já estava lá. Só que a gente estava com a atenção no outro. E até o nosso último dia nós vamos estar vivendo em constante luta com o pecado. Tá? Olha o que diz aqui o Salmo 37, os versos 23 a 24. O Senhor firma os passos do homem de cujo caminho se agrada. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor segura-lhe a mão. E essa tem que ser a nossa esperança. Nunca podemos pensar: puxa, pequei, agora já era. Nem vou mais na igreja, porque já perdi tudo. Não perdeu nada, porque o Senhor nos levanta. Aquele que crê na obra salvadora do Senhor Jesus, ele é salvo. E o Senhor restaura. Amém? Quando a gente pensa até naquela menina lá que eu falei do início, a gente pensa: mas ela vivia uma vida perfeita, né? A mãe dela conta que nos últimos 3 anos ela vinha vivendo, buscando agradar ao Senhor. Mas e antes disso? Ela conta que ela era uma menina muito problemática e que ela e os amigos já estavam, olha isso, 3 anos antes, planejando entrar na escola para matar os amigos. Mas aí, a mãe, e ela tinha pensamentos suicidas, né? E ela queria suicidar, mas queria levar um monte de gente junto. Ela e os amigos estavam planejando isso. Aí a mãe, né, que era cristã, levou ela, né, no encontro de jovens da igreja. E ali ela se converteu. E dali começou o seu processo de santificação. E aí ela abandonou todos aqueles pensamentos. Ela entrou nesse processo de querer agora agradar ao Senhor. E aí, parece irônico isso, né? Como 3 anos depois, ela sofre daquilo que ela estava planejando fazer com seus amigos. Só que a grande diferença é que agora ela estava diante do Senhor. Ela estava no seu processo de santificação. Mas o que isso nos mostra? Que existe um lugar onde, né, estaremos perdidos de uma vez? Não, porque é o Senhor que nos restaura. Se a gente talvez olhar para a vida daquela menina, isso daí não tem mais jeito. Isso aí está perdida. E a gente não olha para tantas pessoas desse jeito? Quando a gente olha às vezes para as pessoas que nos ofendem, isso aí não tem mais jeito não, isso aí está perdido, né? Isso vai para o inferno mesmo. Mas quem garante isso? Nós somos o Senhor do universo? Nós conhecemos a história das pessoas? Se o Senhor nos salvou, e aí isso é muito importante da gente, porque nós hoje experimentamos a graça, e nós, né, e meu pai já falou isso de várias vezes, né? Qual é a nossa diferença de um cara caído aí na sarjeta? A graça. Só que se a graça entrar nele, o que acontece? Ele sai de lá e vem para cá. Se a graça sair da gente, o que acontece? A gente vai para lá. Então, a grande diferença entre nós e o mundo é o quê? A graça. Não é que a gente é mais legal, mais bonitinho. É a graça. E quem decide onde a graça vai? O
Senhor. Então, se ele pegar a pior pessoa do mundo, na nossa opinião, e colocar a graça, regenerar aquela pessoa, o que vai acontecer com ele? Vai ser santo, vai ser puro, vai ser perfeito. Por quê? Porque quem faz a obra é o Senhor. Amém? Agora, o versículo 15, ele inclui um antídoto aí, né? Para esse perigo, que ele fala do cuidado. Cuidado. E o que é esse cuidado? É nós estarmos prestando atenção. Prestando atenção de como nós estamos vivendo, como nós reagimos às coisas. Porque muitas vezes o que falta na gente é perceber o que está acontecendo. E como a gente tem esse cuidado? Como a gente sabe se estamos vivendo em pecado ou não? Quem nos conta isso? A Bíblia, a palavra de Deus, com o Espírito Santo atuando em nós. Mas como que nós vamos conhecer os preceitos do Senhor? Pela palavra dele. Então, esse cuidado tem a ver com isso. O quanto nós estamos nos preocupando em como nós estamos vivendo. Nós precisamos nos preocupar. E, principalmente, quando ele fala desse cuidado, nós precisamos ter um cuidado com a gente mesmo, mas um cuidado com os nossos irmãos. Em vários lugares a palavra nos fala disso. Se você vê um irmão pecando, o que a gente vai fazer? Cuidar dele. Chegar para ele e falar, você está errando nisso aqui. A palavra de Deus diz isso. E ajudar ele. Não abandonar, falar, que lá está pecando, não falo mais com ele. É ele que se afunde sozinho. Não, nosso papel é cuidar. Né? Quando a gente pensa, mas isso é papel dos ministros, dos presbíteros, dos pastores, também. Mas é um cuidado que todos nós somos chamados a seguir, de cuidarmos uns dos outros. Amém? Então nós precisamos ativamente ter consciência desse perigo que nós corremos, do pecado que nos assedia, e estarmos atentos à nossa vida e à vida dos nossos irmãos, tá? Para ajudá-los, orar pelos nossos irmãos, tá? Agora o segundo perigo ainda está no verso 15 aqui, que é que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. Então isso aqui é uma alusão a Deuteronômio 29:18. Não haja entre vós homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie hoje do Senhor, nosso Deus, e vá cultuar os deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza veneno ou fel. Tá? Então isso está lá em Deuteronômio 29:18. Então o perigo é que se levante um grupo dentro da igreja que comece a promover ensino e práticas não bíblicas. Tá? Uma raiz assim não é somente amarga, porque ela tem um gosto ruim, mas sim porque ela é um veneno para a vida espiritual. Tá? Então, sempre que alguém levanta uma heresia, né, uma contaminação, isso é um perigo para a igreja. E é disso que nosso escritor aqui está falando. Então, primeiro, cuidado com a sua vida, para não deixar o pecado dominar. Segundo, não vamos deixar ninguém nos ensinar coisas que estão fora da Bíblia. A Bíblia tem que ser o nosso padrão. Se alguém começar aqui, e a gente sempre fala disso, se vocês verem um dia a gente falando uma coisa que não está na Bíblia, pode chegar e falar, isso aí está errado. Não vou ouvir esse negócio não. Certo? Porque tem que ser assim. A gente não pode engolir o que as pessoas nos falam. Nós temos que acatar o que a Bíblia nos fala. Então, se um dia a gente aqui começar a falar coisas que não estão na Bíblia, o que você tem que fazer? Sinto muito, mas agora vocês estão pisando na bola. Volta para a Bíblia. Esse tem que ser a nossa preocupação. Nós temos que nos preocupar com o ensino da igreja. E não deixar que ninguém, mesmo a gente está falando aqui da liderança, dos pastores, mas às vezes pessoas no meio da igreja começam, não, porque eu ouvi, que não sei o quê, isso está na Bíblia? Esse é o ponto. Então, qualquer pessoa que chegar para você, pode até nem ser da nossa igreja, mas de outras igrejas que você conhece, que chega com ideias doutrinárias para você, né, e isso pode nos contaminar. E o que nós precisamos? Focar no que as Escrituras nos dizem e não sermos contaminados pela heresia. Porque isso, no final das contas, também leva à apostasia. Porque vai nos mostrar um outro evangelho. Paulo fala que se é outro evangelho, não é evangelho, é anátema. Tá?
Então nós precisamos supervisionar tudo que se relaciona ao ensino da igreja e ao ensino que nós recebemos. Mas o versículo 16 traz uma terceira advertência: ninguém seja imoral ou profano. Esses termos descrevem aquilo que é sensual e ligado à terra, atitudes que buscam os desejos da carne de todos os tipos. E aqui diz sexualmente ou não, tá? Porque muitas vezes a gente pensa que, quando fala de desejos carnais, só está relacionado à questão sexual. Mas não. A palavra sensual, ela é usada nesse contexto, mas o que significa sensual? Vocês sabem? De onde vem a palavra sensual? Vem de sensação. Sensações que nós experimentamos. E vocês experimentam sensações de tudo quanto é jeito. Certo? Então, é disso que ele está falando. Dessas sensações que nós queremos experimentar na nossa vida. Em vez de bênçãos espirituais. Então, quando nós começamos a buscar sensações terrenas, mundanas, no lugar das bênçãos espirituais. Tá? E ele vai citar Esaú aqui, né? E por que Esaú tem a ver com isso? Porque ele tinha exatamente essa sensualidade aflorada, tá? Em todas as áreas da vida dele. A gente vai ver que ele teve muitas esposas e todas pagãs. Já começa por aí. O que foi uma tristeza para os pais dele, né? Que a gente conhece a história de Isaac, né? E de repente pensa Isaac vendo Esaú ali se casando com mulheres pagãs, né? E o ponto alto ou baixo, fazer dizer que é o fim da história de Esaú para nós aqui, que é o que o nosso texto nos diz, é quando ele troca a sua primogenitura por um ensopado ali, né, que Jacó fez para ele. Então, tem muito contexto em volta ali, mas o fato é que ele trocou. E por que ele trocou? E a primogenitura significa o quê? Não era simplesmente ser o herdeiro de Isaac, mas era o que? A primogenitura simbolizava a aliança com o Senhor. Ele rejeita a aliança com o Senhor por causa de comida, para experimentar Ele estava com fome. Percebe a questão da sensualidade? Tanto faz essa aliança, eu quero é comer. Tanto faz, eu quero experimentar, eu quero prazer, eu quero experimentar, eu quero sentir, eu quero degustar. Tanto faz a vida com Deus, tanto faz a aliança. E aí, primogenitura, o quê? Eu quero esse prato de lentilha. E aí, e fala aqui, né, o nosso texto diz que ele buscou arrependimento e não encontrou. Quando a gente vai lá para Gênesis, fala que Esaú se arrependeu do quê? Puxa, agora perdi tudo. Não devia ter feito isso. Mas ele não estava preocupado com a aliança. Ele estava, agora perdi tudo. Ele estava preocupado com a consequência. Por quê? Porque perdendo tudo, mais uma vez, ele não ia poder experimentar tudo que ele queria experimentar. Mas ele não estava preocupado com o Senhor em momento algum. Ele não estava preocupado nem com o seu próprio pai, de receber a herança do seu pai. Não, ele queria experimentar o que ele poderia alcançar com a herança. Percebe a diferença? Então, é disso que o nosso texto está dizendo. Quando nós trocamos as bênçãos espirituais por coisas terrenas. E a gente vê que essa é a mentalidade do nosso século total, né? Você precisa experimentar as coisas. Você precisa ter as coisas, né? Você precisa daquilo que é tátil, né? Que você pode tocar, que você pode experimentar. Você precisa disso. Você não pode ficar, né, nessa questão espiritual. E por que a busca espiritual tem caído tanto? Porque as pessoas querem experimentar coisas visíveis. E o texto aqui de Hebreus vem falando sobre a fé, que é olhar para aquilo que é invisível. E Esaú e muitas pessoas do nosso século hoje querem o quê? O visível. E isso afetou a igreja. Quando você entra em várias igrejas, sobre o que é pregado? Sobre aquilo que você pode alcançar aqui na terra. Você vai
ser um empresário bem-sucedido, você vai ter carro novo, você vai ter uma casa gigantesca, você vai ter isso, você vai ter aquilo. E não fala de bênçãos espirituais, mas fala de bênçãos mundanas. E é disso que ele está falando. Porque quando uma pessoa e uma igreja entra nesse caminho, elas entram em apostasia da fé. Porque ela foge da fé. Porque ela está olhando para as coisas visíveis e não mais para as invisíveis. Ela não está mais olhando o reino vindouro, e sim esse reino aqui desse mundo, que a gente sabe que é totalmente corrompido. Então esse é o perigo que a gente corre. Então são os três: o pecado, que nos assedia direto, o falso ensino da igreja, né, a heresia, e esse pensamento sensual, mundano, que faz a gente querer as coisas deste mundo, experimentar aquilo que é mundano, essas sensações, em vez das bênçãos espirituais. Amém? Então, nosso trabalho é buscar vencer essas três coisas. Esses são os perigos reais que nós vivemos. Agora, para a gente concluir aqui, o nosso texto 14 lá fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, essa é uma afirmação importante. E faz muitos cristãos perderem o sono. Puxa, e agora? Sem santidade eu não vou ver o Senhor. Então, eu preciso... E aí, mais uma vez, a gente não precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos simplesmente observar essas questões que falamos. Cuidado com a nossa vida. Nós não temos que produzir coisas para alcançar a santidade. Nós não temos que não quebrar nenhuma regra para alcançar a santidade. Como nós falamos, nós vamos pecar, mas não nos conformar com o pecado, não nos conformar com o pensamento desse mundo, mas sempre que pecarmos, olharmos para o Senhor, olharmos firmemente para Jesus e falar: Senhor, misericórdia, me ajuda a vencer. Então a gente não precisa perder o sono, porque a nossa salvação foi garantida por Jesus na cruz do Calvário, tá? Nós somos salvos por essa obra de Jesus. É a mensagem aqui de Hebreus: Cristo tornou perfeito tudo que deve ser apresentado a Deus. Ele atingiu as exigências da justiça de Deus e Ele oferece isso a Deus. É tudo Ele, em favor de todos aqueles que vêm pela fé. Nós só precisamos de fé, perseverar na fé. O que diz aqui, a gente já estudou Hebreus capítulo 7, versos 26 e 27. Porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu e que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como os sumos sacerdotes, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo povo. Pois quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas. Então o que nós temos que oferecer? Nada. Nós temos que crer. Só que essa fé, ela vai refletir em toda a nossa vida. Amém? E mais do que isso, Jesus foi ressuscitado dos mortos para mostrar que Deus aceitou o seu sacrifício. E agora Ele reina no céu e assegura o quê? A nossa perseverança. Não é isso que a gente já leu lá? Ele segura. Ele é o nosso advogado. Ele advoga em nosso favor. Por quê? Para que nós possamos perseverar na fé. Então a ideia aqui de Hebreus 12, 14 não é que temos que ser salvos pela nossa santidade, né? Que isso pode sim levar a gente a um desespero, mas é acerca da necessidade de santificação todos os dias. Sim, uma busca pela santificação, sabendo que é assim que nós agradamos ao Senhor, que nós vamos estar cumprindo o nosso papel de sermos chamados por Deus. Amém? E ele fala aqui de 3 maneiras que nós podemos seguir isso. Nós somos exortados à santidade, porque santidade é a nossa preparação para o céu, em primeiro lugar. Então nós estamos num treinamento para vivermos a eternidade com o Senhor, porque nós nos viremos em santidade total. Segundo, temos que perseverar em nossa fé se queremos ser salvos. A perseverança na fé é o que torna possível a santificação, tá? E terceiro, temos que crescer em santidade, porque as nossas presentes ações têm implicações eternas. Tudo aquilo que a gente faz hoje aqui tem uma implicação eterna.
E aí tem uma coisa que geralmente se diz, né, porque Gálatas 6:8 diz o seguinte: pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Tá? E aí tem um ditado que se diz aí que plante um pensamento e colhe uma ação. Já ouviram isso? Plante um pensamento e colhe uma ação. Plante uma ação e colhe um hábito. Plante um hábito e colhe um estilo de vida. Plante um estilo de vida e colhe um caráter. Plante um caráter e colhe um destino. E tem muito a ver com o que a gente tem feito aqui, né? Temos falado. Nós somos salvos, mas nós temos que pôr em prática o Evangelho. Então, quando nós plantamos essa semente na nossa vida, nós vamos colher frutos dessa vida. A vida de santidade, ela não é só para agradar ao Senhor, só para Ele. Não, todo ensinamento do Senhor para nós é para que nós colhamos frutos de paz ainda aqui nessa terra. Amém? Não é isso que a gente vê lá? Deus deu tantas leis para o povo de Israel lá no Antigo Testamento. Por quê? Porque ele queria ser chato com o povo? Ele queria só ele decidir as coisas? Não, porque ele queria que o povo vivesse melhor. Então, quando nós buscamos a santificação, além de agradarmos o Senhor, ainda experimentaremos melhorias na nossa vida. Nós experimentaremos coisas melhores para nós. A santidade, ela não é uma coisa que faz a gente ficar mal. Muito pelo contrário. Ela faz a gente se sentir melhor. Porque nós estaremos fazendo aquilo que o Senhor planejou para nós. E isso sempre vai fazer bem para nós. Vai fazer mal para a nossa carne, que vai querer ir contra. Mas no final, no fim do dia, nós veremos que é bom. Porque a vontade do Senhor é boa e perfeita e agradável. Amém? Então, é com santidade que um dia nós veremos o Senhor. E é com santidade que os outros, como estava lá no começo do nosso relacionamento horizontal, poderão ver o Senhor hoje em nós. Então, a santidade nos leva a ver o Senhor e leva as pessoas a verem o Senhor em nós. Amém?